arranjar algumas informações no domingo próximo ao quarto, na verdade, e depois também informamos que durante o mês de agosto, ou seja, aos domingos, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31, que calha tudo ao domingo, são 5 domingos precisamente, iremos estar encerrados no culto do Evangelho lá. No entanto, à sexta-feira manteremos as nossas atividades. Posto isto, nesta manhã vamos falar um pouco sobre a doutrina espírita e refletir também como ela é importante nas nossas vidas e como nos poderão orientar e dar-nos os caminhos para ultrapassar as aflições e as ansiedades que neste momento nos apoquentam a todos nós, ou até mesmo outras circunstâncias que nos podem bloquear ou transmitir, no fundo, certas aflições. De facto, nós vimos, analisando ao longo do tempo e vendo que a humanidade tem vindo a progredir, quer intelectualmente, quer mesmo tecnologicamente. Mas apesar de toda esta evolução, em que o mundo, vamos dizer, em termos materiais, se tornou plano para todos nós, as distâncias encurtaram, as comunicações são extremamente rápidas. Apesar de tudo isto, nota-se que parece existir um vazio existencial na humanidade. E porquê? Porque também verificamos que todos nós, mediante aquilo que muitas das vezes temos que dar testemunho, parece existir uma exaustão emocional que nos está a atingir a todos nós. Começamos a ficar saturados, exaustos e não nos sabemos como conduzir perante as contingências que nos surjam na nossa vida. E, claro que cada um de nós, mediante estas situações, começa a ficar menos disponível para as dúvidas existenciais e mesmo para as incertezas. E, neste sentido, perante este cenário, começa a existir problemas de saúde mental. Começa-se a utilizar grandes quantidades de medicamentos, começa-se a procurar nos psicóticos aquilo que parece que intimamente não existe dentro de nós. E, nesse sentido, dá a sensação que as pessoas começam a sentir um desânimo apreensivo, ou seja, que se aprende todos os dias. A nossa vida perante as circunstâncias para as quais nós estamos dentro, começamos a desanimar e esse desânimo parece que é uma apreensão constante. E chegamos à conclusão, muitas das vezes, apesar de tudo, que não valeu às vezes determinados esforços que se fazem na nossa vida para ultrapassar. E nos questionamos os porquê isto, porquê aquilo, porquê tanto desânimo, porquê tanta aflição. E esta situação é preocupante porquanto não nos dá, ou melhor, transmite-nos um vazio existencial. E de facto, quer dizer, esta situação começa a ficar tão preocupante que vemos, por exemplo, nas estatísticas de consumo de medicamentos, os psicóticos aumentarem. Isto é sintomático. É sintomático que as pessoas, naturalmente, precisam, para além disto, não quer dizer que os medicamentos não sejam de extrema importância, que o são. Mas, às vezes, o consumo exagerado denota que há, por assim dizer, um desequilíbrio que se lutou imensamente para ultrapassar determinadas circunstâncias de vida e só com recurso a estes psicóticos é que muitas das vezes consegue manter um bocadinho de estabilidade e um bocadinho de equilíbrio. E então, perante tudo isto, nós nos perguntamos: porquê tantas aflições?
Porquê tanta ansiedade? E é aqui que entra a doutrina espírita, a dar-nos uma explicação de tudo aquilo que nos acontece. Porquanto, e de acordo com aquilo que nós vimos estudando acerca da doutrina espírita, ela representa o nosso referencial de vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é através do conhecimento daquilo que a doutrina espírita nos pode oferecer que nós nos podemos conduzir ou caminhar precisamente na nossa vida. Todos nós, mediante as nossas profissões, temos um referencial. Por exemplo, eu na minha, quando vou fazer as auditorias, a primeira coisa que eu pergunto é: qual é o referencial contabilístico que você está a utilizar? E para quê? Precisamente para eu me conduzir no meu trabalho. Para eu saber o que é que eu estou a fazer. Para não chegar ao fim e dizerem-me assim: olha, você fez muito trabalho, mas no entanto não aplicou as normas respectivas. Não se conduziu dentro daquilo que devia ter feito. E eu chego à conclusão que perdi o meu tempo, fico ansioso, fico em aflição porque o tempo escasseia e tenho que reiniciar de novo as minhas tarefas. Porque efetivamente não tive a precaução de saber como é que eu me deveria conduzir. E então a doutrina espírita, para nos mitigar a questão das aflições, as ansiedades e outros problemas que possam existir, a doutrina espírita é fundamental. E, nesse sentido, o conhecimento dessa mesma doutrina permite-nos a compreensão dos episódios da vida e, consequentemente, também na respectiva superação. E reparemos, não tenhamos dúvida que é mesmo a doutrina espírita. Muitas das vezes há conotações com a doutrina espírita que não têm nada a ver com a sua essência. Porquanto a doutrina espírita é uma doutrina científica, filosófica e de consequências morais. Nós não temos a menor dúvida. Não há pieguismos, não há princípios dogmáticos, não há obscurantismo. Quem quiser estudar a verdadeira doutrina espírita e que ela assenta em obras que nós chamamos da codificação, não tenha a menor dúvida que alcança o conhecimento do referencial da vida a seguir. E por isso mesmo, aqui nós podemos dizer que a doutrina espírita, para a nossa essência espiritual, e com consequências materiais, ninguém tem a menor dúvida, a doutrina espírita é a terceira revelação. E que nos permite caminhar de uma forma nobre, segura, no caminho da vida. E a verdadeira vida é a vida espiritual, e a vida corporal é simplesmente um estágio onde nós vimos aqui aumentar o nosso progresso, reajustar e burilar determinadas circunstâncias que, efetivamente, nós cometemos. E por isso é que a doutrina espírita, e podemos dizê-lo sem qualquer receio, que, perante provas irrecusáveis, a doutrina espírita demonstra-nos a existência, a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico. Isto que ninguém tem a menor dúvida. Pode-se fazer programas para demonstrar e que são de extrema importância para além do cérebro, aquém do cérebro, mas a doutrina espírita, desde 1857, nos ensinou claramente e de uma forma abrangente aquilo que o homem tem que fazer, de onde é que ele veio, o que é que ele está aqui a fazer e aquilo que lhe aguarda mediante o trabalho que possa realizar no seu dia-a-dia. Isto que ninguém tem a menor dúvida. E nós espíritas que conhecemos devemos dar testemunho
para quem quer que seja. Para quê? No fundo, para diminuir também as nossas aflições, as nossas ansiedades, mas também dar a conhecer e projetar um nível existencial de vida mais consentâneo com a realidade, mais consentâneo com os objetivos específicos da nossa existência aqui na Terra, que no fundo é a nossa felicidade. E por isso mesmo nós podemos dizer que o Espiritismo é a chave para explicar os factos espirituais de uma forma muito fácil. Porquanto a doutrina espírita assenta em 5 pilares objetivos: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Estes pilares, claro que não os vamos abordar, que seria muito, muito interessante nós os conhecermos, mas por si só já demonstram toda a interação de cada um de nós na fase total da vida. E por outro lado, nós dizemos que a doutrina espírita é fundamental, porque a doutrina espírita não assenta numa única pessoa. Não tem uma única pessoa a personificar. Nós podemos dizer, teve um codificador que foi Allan Kardec? Sim, é verdade. Mas, no entanto, foi todo um coletivo de espíritos que nós acreditamos que tenha sido presidido por Jesus, que veio compilar, transmitir o conhecimento que nós hoje possuímos mediante o estudo das obras da codificação. E essas atividades, sem dúvida, que assentaram nos factos do mundo espiritual e nas suas relações com o mundo físico. E, por isso mesmo, nós podemos dizer que não tem, ou melhor, no seu planeamento, na sua execução e na sua codificação, tudo foi planeado ao pormenor para que nada falhasse e para que não existisse uma única contradição entre estas obras. E, portanto, não há dúvida que nós, se queremos seguir ou queremos conhecer o que é as relações do mundo espiritual com o mundo físico, onde nós nos inserimos, temos que conhecer a doutrina espírita, porquanto ela não falha. Ela não transmite algo que esteja errado. Poderá não ser entendível à primeira vez quando se estuda, mas à medida que se vai estudando, naturalmente que nós vamos ter um aprendizado. E vejamos neste aspecto científico e estrutural e até mesmo conceptual de cada livro que constitui a codificação e que nós podemos dizer que o primeiro é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Temos de seguida o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865. E a Gênese, que foi publicada em 1968. Estes livros constituem o Pentateuco e são, vamos dizer, o referencial para o conhecimento da nossa vida. Que ninguém tenha a menor dúvida, e eu não tenho a certeza absoluta. E por isso, reparemos, por exemplo, na estrutura conceptual do Livro dos Espíritos, a forma como ele está preparado. E sem dúvida que perante depois a análise, mas ao ler-se o Livro dos Espíritos não façam muitas das vezes como eu faço. Por muitas das vezes perco, vamos dizer, o fio porque não li desde o início. Eu, por exemplo, recordo-me que li várias vezes um livro de Francisco Cândido Xavier, que tinha como título Ave Cristo, e passei a introdução.
Fui logo para o essencial e disse: esta introdução não presta. Nos princípios. E quer dizer, fui e não conheci, ou melhor, não liguei as personagens daquele livro às personagens anteriores que eu conheci, designadamente a vida de Emanuel. E porquê? Porque não liguei a introdução que estava lá a explicação desse facto. E isso, é claro, levou algum tempo até que eu vi que, efetivamente, quando li numa viagem que fiz à China, que comecei precisamente pela introdução e verifiquei que, efetivamente, me falhou um aspecto importante. Isto para dizer o quê? Qualquer livro que se comece, naturalmente que é importante que se leia a introdução. Porque a introdução é um resumo. E às vezes explica pormenores ou detalhes que nos vão dar luz sobre o restante conteúdo desse mesmo livro. Portanto, não cometam este mesmo erro. E nós dizemos, por exemplo, acerca do Livro dos Espíritos, que este livro é um tratado de ciência e de filosofia. E explica e desvenda ao homem, como já dissemos, a sua origem, a sua natureza e o seu destino. É importante nós conhecermos o nosso passado ou não? Pode ser importante como meio terapêutico. Para nós analisarmos o passado e dizermos assim: eu hoje estou a passar por isto porque efetivamente anteriormente cometi. E agora o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que executar para ultrapassar isso mesmo? E a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, nos ensina. Ora bem, se eu tenho esta aflição ou aquela, a responsabilidade é minha porque fui eu causador disto. Ok? Explica aquilo que eu fiz, analiso naturalmente e inseto ações de reajuste e de reparação. E com esta situação, as minhas dificuldades nos problemas, se calhar, diminuem, porque eu digo: ei, nem quero que seja, porque sou o único responsável. Então, se eu tenho, vamos dizer, os processos para ultrapassar aquilo que eu criei, vou executar e vou pôr em prática esses mesmos processos. E, naturalmente, que todo o conteúdo do Livro dos Espíritos é de uma simplicidade enorme nas suas explicações. Reparem o item número 1 acerca da definição de Deus. É a definição mais sublime, mais compreensível. Naturalmente, qualquer teólogo ou qualquer filósofo acerca da essência de Deus podia escrever livros e livros e grandes teses, até mesmo de doutoramento. No entanto, o Livro dos Espíritos, na questão número 1, acerca de que é Deus, responde-nos assim: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que simplicidade nesta definição. Começamos por aqui. E reparemos, como eu disse, a estrutura conceitual do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como vocês todos sabem, e isto é importante para a nossa compreensão, para o seu estudo, para o compreendermos totalmente. O Livro dos Espíritos é composto de 4 livros ou 4 partes. O livro primeiro, ou a primeira parte, as causas primárias. E todo ele é de uma forma simples. Quais são os elementos primitivos do universo? Espírito e matéria. Ponto de partida. Quem é que criou? A causa primária de todas as coisas. Que simplicidade no estudo disto. E a partir daqui, nós vamos desenvolvendo o raciocínio. E, naturalmente, por exemplo, que provas é que existem da existência de Deus? Aquelas mesmas que vós aplicais às vossas ciências. Ou seja, aquilo que é do meu conhecimento. Aquilo que não é obra do homem, de alguém há de ser. Quando nós remontando, vamos chegar, efetivamente,
à causa primeira de todas as coisas. Ou seja, nós chegamos à conclusão que Deus é causa incausada. Não foi produzido por ninguém. É Ele próprio. Certo? E depois, esta trata-nos precisamente de Deus o infinito, os elementos gerais do universo, a formação do mundo e o princípio vital. É claro que do estudo desta primeira parte, chegamos à conclusão, por exemplo, acerca da formação dos mundos. Como é que eles se formam, inclusive, que já falámos aqui também, da formação do nosso planeta Terra. E vamos ver que o grande engenheiro sideral que foi Jesus, que acompanhou toda a evolução na formação do nosso mundo, que tinha, ou melhor, que era dotado de grandes conhecimentos. E nós começamos a analisar, bom, o nosso planeta Terra, que os cientistas demoraram muitos e muitos anos a desvendar quantos milhões de anos cada período, para que cada período fosse formado e necessário, nós começamos a pensar e a pôr em prática o nosso raciocínio, dizemos que grande engenheiro ou que grande arquiteto sideral para acompanhar toda a evolução da formação deste nosso mundo, que teve essencialmente como objetivo principal, e nós vemos que tinha que ser uma pessoa ou uma entidade de extrema importância. E então, vimos que ele já esteve connosco há 2000 anos e demonstrou isso mesmo numa área específica que foi a área da moral. E nós nos admiramos. E nós ainda mais nos admiramos quando vemos ou começamos a sentir de como forma as leis de Deus reagem sobre o nosso planeta e sobre o universo. Eu, por diversas circunstâncias, por uma circunstância de vida, fui-me confrontado agora a ter de trabalhar um bocadinho na cozinha, a preparar um bocadinho a alimentação, a preparar também a comida para a Margarida, minha companheira, e muitas das vezes estou-me a raciocinar com princípios fundamentais que eu não tinha os cuidados necessários. E cuidados necessários, eu agarrava no lixo e era tudo à mistura. E comecei a apreender, comecei a ver, e eu começo depois a tirar estas conclusões. Aquele que construiu ou acompanhou a formação do nosso mundo, fê-lo de tal forma que todos os princípios naturais deste nosso mundo têm um papel preponderante na sua própria reciclagem. E eu começo a pensar e digo, eu vou ali à horta apanhar, por exemplo, uma salada para fazer uma salada, que não é muito boa, mas serve. E, no entanto, eu por qualquer motivo me esqueço e ela naturalmente se decompõe, se recicla a ela própria, sem causar grandes transtornos, sem causar, vamos dizer, grande poluição. E eu começo a pensar para comigo, como é que a pessoa que liderou todo este processo tinha que ser conhecedor das leis de Deus para que estes princípios jamais se modificassem e tudo aquilo que é necessário para a nossa vitalidade, quando não é mais necessário, se decompõe naturalmente. E verifico que o homem é o maior poluidor, é o maior fabricante de situações que demoram anos e anos ou milhões de anos para esse processo de reciclagem. E eu digo, grande problema que existe, mas no entanto verifico que efetivamente dentro das leis de Deus existe alguém que sabe pegar nelas e criar as condições fundamentais para a nossa própria vida. E vemos um livro segundo, ou parte segunda, que trata do mundo dos espíritos. Reparemos. Princípios materiais.
Agora vamos para o mundo dos espíritos. A estrutura conceptual. A matéria, sem algo que é intelectuado, se calhar não seria interessante. Ou, melhor dito, a matéria sem alguém que a utilizasse não teria nenhuma utilidade. E então foi necessário um outro elemento, o elemento inteligente, ou espírito, que somos todos nós, para, de facto, usufruir da matéria e intelectualizá-la. E agora existe aqui uma questão importante. Então, se nós temos a possibilidade de intelectualizar ou servir-nos da matéria, será que não devemos tratar adequadamente esta matéria? Para que ela nos seja sempre útil, para que não aumentem as aflições, para que não aumentem a ansiedade. E este livro, ou esta parte segunda, nos ensina na qualidade de espíritos a atuar primeiramente na matéria e depois no ambiente que nos rodeia. Temos também a parte terceira, a lei natural ou divina. E nós começamos a pensar em que o universo, olhamos, está tão perfeito. Como é que eu olho para o meu organismo físico e começo a pesquisar, como já estudei quando andava no meio académico e todos nós, e vemos a nossa constituição. E começamos a refletir um pouco sobre esta matéria e diz, como é que é possível? No momento de ato de amor, há a concepção através do espermatozoide e do óvulo e forma-se uma célula. E sob a égide de determinadas leis perfeitas, que não mudam, e nós vemos, começa a desenvolver-se um corpo que vai ser a coisa mais perfeita que nós conhecemos, que é o nosso organismo físico. E nós nos refletimos e questionamos que leis é que presidem à formação deste corpo físico. Que seja um corpo perfeito, com todas as suas funções e que se vai aperfeiçoando após o nascimento. E que tem determinadas particularidades que é estudado e que nós admiramos imensamente. E então, nesta parte, estudamos todas as leis de Deus que presidem a esta ação sobre determinada matéria ou sobre determinados corpos de uma forma perfeita, imutável e infinitamente boa. E é aqui que nós, efetivamente, aprendemos a dizer e a compreender as leis de Deus. E, ao mesmo tempo, aprendermos a sintonizar-nos dentro delas para que não haja deslizes, para que não haja aflição, para que não haja ansiedade, precisamente pela derrogação dessas mesmas leis, e que são fundamentais para o nosso progresso e para a nossa felicidade. E depois, vejamos os princípios ou os elementos gerais do universo, o Espírito, as leis de Deus e, naturalmente, também é necessário dar a conhecer uma situação que são, vamos dizer, esperanças e consolações. Estudamos os elementos fundamentais e agora, mediante esse estudo, vamos pôr em prática. E mediante essa prática, eu vou seguir um caminho ou vou seguir outro, dois caminhos, o caminho do bem ou o caminho do mal. E com certeza que, mediante estas situações, e como o livro dos Espíritos também é construtivo, diz-nos esperanças e consolações. Porque apesar de tudo, de estarmos a sofrer aqui neste mundo por circunstâncias que são da nossa inteira responsabilidade, não tenhamos dúvidas se sofremos, mas também somos felizes, é da nossa inteira responsabilidade.
existe a consolação. Porque nada está perdido. Tudo pode ser alcançado. Aquela pessoa que hoje está em ansiedade, naturalmente que mais tarde, mediante o seu trabalho, mediante a compreensão daquilo que nos rodeia, terá a consolação no futuro. E Joana de Ângeles, sobre esta matéria, diz-nos o seguinte num livrinho que é Cenas Luminosas, acerca da questão física e a questão acerca da vida. Ele diz: a questão da vida fica a exigir uma nova ótica de entendimento a respeito dela mesma e dos seus objetivos, que se ampliam além do ser biológico para alcançar o espírito como entidade predominante no arquipélago material em que momentaneamente transita. Portanto, isto são contributos que os benfeitores nos advertem e nos dizem acerca da existência da vida, porque não percamos o rumo. E então, perante estas circunstâncias, e o tema que efetivamente, ou os temas que somos confrontados todos os dias, perguntamos: porquê tantas reflexões? Já vamos ao detalhe. Reparemos, tivemos a analisar de uma forma global e abrangente o conteúdo, vamos dizer, dos pontos mais significantes das partes do Livro dos Espíritos. E agora vamos detalhar alguns aspectos para compreendermos. E então, porquê tantas aflições? É uma questão que nós questionamos. Reparemos, estamos já mais ou menos 3 anos numa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tanta morte, tanta aflição, tanto problema, quer a nível espiritual, quer mesmo a nível material. Temos agora a invasão que o Hamas fez a Israel e a retaliação que Israel está a fazer neste momento. As guerras na África. Tudo isto constitui aflições. Aflições visíveis. Mas aflições invisíveis de cada um são muito maiores. Que ninguém tenha dúvida. E por isso nós nos questionamos. E então reparem o detalhe. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, responde de uma forma simples, de uma forma compreensiva para todos possam entender. Aqui na Terra, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é o lugar de provas e expiações. E o Livro dos Espíritos, na questão 258, complementa esta situação. Ou pergunta. Ou melhor, vamos dizer ao contrário. É o Livro dos Espíritos que responde a estas questões e o Evangelho segundo o Espiritismo complementa. Para me tornar mais bem claro sobre isto, temos o Tratado Maior de Filosofia, que é o Livro dos Espíritos, e depois tem outros 4 livros que explicam cada uma das partes do Livro dos Espíritos. Anda assim é? A primeira parte é explicada por que livro? Gênesis. A segunda parte, Livro dos Médiuns. A terceira parte, Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, o céu e o inferno. Portanto, eles explicam. E então, reparemos, nós chegamos a conhecer ao contrário. Mas, na questão 258 do Livro dos Espíritos diz: quando na erradicidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no
no curso da vida terrena é que está. E a resposta muito clara e simples. E diz assim: por que é que eu estou a sofrer neste momento? Estás a sofrer, primeiramente vieste para o local próprio. E agora vamos ver porquê. E a resposta é muito simples. E eu vou agora trazer isto para mim, desculpem lá. Estou num momento de aflitivo, que não é aflição nenhuma, mas que eu não estava habituado. E então a resposta é esta. E eu, antes de encarnar e ter-me dado a oportunidade de vir para este plano terreno, escolhi o género de provas porque havia de passar. E nisso é que consiste o livre-arbítrio. E eu disse, eu vou falar para mim. E cada um de nós pode, efetivamente, também transpor desta maneira. Ou seja, o livro dos Espíritos trata de uma forma geral, mas as respostas são todas e todas para nós. Ou seja, porque é que eu estou em aflição? Meu caro, antes de encarnar, viste que isto era a melhor solução para ti. Foste para um mundo de provas e expiações, que é o palco de uma vida de interação, mas tu é que escolheste, porque viste que era o melhor de acordo com o teu livre. Ninguém te impôs, ninguém te obrigou. Tu é que analisaste o passado, viste depois, vamos dizer, os conteúdos do futuro, através da exemplificação que muitas das vezes analisaste e que te foi a oportunidade, ou melhor, foi-te dada a oportunidade de analisar com recurso a outras entidades que passaram pela mesma linha de ação e diz, olha, afinal está aqui, esta pessoa que sofreu isto, fez isto e agora está neste patamar e até o meu chefe, desculpem utilizar esta palavra, é o meu chefe espiritual. Eu começo a agir e sou racional, porque a racionalidade tanto existe aqui no mundo físico como no mundo espiritual. Eu digo, alto, que eu vou seguir o mesmo caminho. Então, se mas agora este meu chefe que é tão feliz, e já passou por isto, porque é que eu não sou bem capaz de fazer isso? Olha, onde é que está, digamos, o instrumento ou o local para eu seguir esses mesmos passos? Na Terra. E a gente começa a pensar, e está lá tanta gente em guerra, será que eu vou dar bem? Mas eu vou aceitar. Vou aceitar porque, efetivamente, vai ser o palco e, através do meu conhecimento, do meu esforço, eu vou, vamos dizer, colocar em ação toda a minha racionalidade, todo o meu conhecimento e, acima de tudo, tenho a certeza que não estou desamparado porque tenho o anjo da guarda que me vai ser colocado para me ajudar a ultrapassar as dificuldades. E eu vou ter conhecimento de que, efetivamente, eu só consigo se tiver uma determinada atitude, um determinado comportamento para poder captar todas estas situações. E então, sem sombra de dúvidas, eu vou escolher porque diz, eu estive tanto tempo no umbral, tantos anos, que comparado, o sofrimento que eu lá tive, comparado com 70, 80, 90 anos ou 100 anos que eu espero lá chegar, 100 anos de vida no mundo corporal é alguma coisa onde eu depois tenho os objetivos que é a felicidade e a perfeição? Não, mãos à obra. E assumo uma responsabilidade. E por isso, naturalmente, que nós, de facto, chegamos a essa conclusão. E por isso, queridos irmãos, não nos alongando mais, porque efetivamente isto tinha ainda muito para dizer, reparemos, ainda sobre a questão das aflições, recomendamos, por exemplo, acerca da
vamos dizer, da perfeição das leis de Deus. E como tudo se enquadra. E como o nosso comportamento, as nossas atitudes e até mesmo o nosso pensamento podem modificar os graus de ansiedade ou de aflição na nossa vida. E o trabalho que nós podemos realizar nesta matéria para mitigarmos os efeitos das escolhas que nós fizemos quando estávamos a planear e a preparar a nova existência ou a nova vinda aqui ao plano terreno, e dentro desta conjugação nós podemos realizar. E então eu aconselho vivamente que na Gênese, se hoje está assim o tempo mal, dá para ir para a praia, porque vai chover, não é? Que leiam na Gênese aquele capítulo dos fluidos espirituais. A ação que o nosso pensamento exerce sobre os fluidos espirituais. Ler um bocadinho atentamente, porque efetivamente aquilo não é nada complexo, é muito simples. Mas vemos que nós, depois de ler atentamente esse capítulo que trata dos fluidos espirituais e do perispírito, onde começa pelo fluido cósmico universal, fluido vital, e depois toda a modificação desses fluidos, vamos encontrar um capítulo que efetivamente trata da ação do nosso pensamento sobre esses fluidos espirituais. E vocês vão chegar à conclusão que muitas situações aflitivas surgem por nossa conta e risco. E por isso é que a minha mãe muitas das vezes dizia: quem vai à festa 3 dias não presta. E vocês vão já conhecer através disso mesmo que muitas das vezes este adágio resulta de criações nossas que são feitas pelo nosso pensamento e que têm consequências nefastas em ansiedade, em aflições, em tudo aquilo que nos envolve. Que a paz e o amor de Jesus. Amado Mestre Jesus, vos queremos agradecer, Senhor, pela vossa proteção constante sobre todos nós neste nosso mundo terreno. Vós que nos vieste transmitir, Senhor, a essência da moralidade há 2000 anos, que ficou registada através dos vossos apóstolos no Evangelho. Grandes ensinamentos nos deste, Senhor, para a nossa condução. Vós nos chamastes ao trabalho edificante na vossa Santa Seara. E a vossa Santa Seara, Senhor, é a renovação constante através do trabalho, é o progresso também através da modificação comportamental. E nós nos sentimos gratos, Senhor, por termos sido escolhidos e que nós possamos continuar este nosso trabalho, vivendo a exemplificação que nos deste, para tornarmos não só nós, mas também a todos aqueles que nos ouvem, nos escutam e nos veem através do exemplo das melhorias significativas que podemos entravar na nossa vida. Mestre, por tudo aquilo que nós já conhecemos, por conhecermos das relações entre o mundo físico e o mundo espiritual e vivenciarmos situações novas que nos dão essa mesma felicidade e que nos dão essa mesma alegria. E que através da inspiração dos benfeitores espirituais e do nosso anjo da guarda, nós vamos ultrapassando os momentos menos felizes na nossa vida. E por todas estas graças, Senhor e Mestre,
vos rendemos graças e louvamos a Deus nosso Pai, que nos dá toda esta oportunidade em cada dia da nossa vida. E nesta manhã, Senhor de paz, que estamos aqui vivendo, nesta manhã de alegria em que estamos a ser envolvidos pelas vibrações dos benfeitores espirituais, Senhor, queremos lembrar de todos aqueles irmãos que vivem em situação aflitiva pelos horrores da guerra, que lutam e que até morrem, Senhor, por um pouco de alimento. Que nós, através das nossas vibrações, através do nosso pensamento, Senhor, possamos construir algo que lhes mitigue, pelo menos, a sensação do sofrimento e que lhes dê um quanto de esperança, que lhes dê um quanto de consolação para uma vida melhor futura e que jamais sejam arrastados pelos pensamentos do ódio, da raiva e da vingança. Estas são as nossas rogativas, Mestre, e servir-nos de nós como instrumentos da vontade de Deus nosso Pai, para podermos ajudar naquilo que nos for permitido e naquilo que formos capazes de o fazer. E assim, Mestre, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelos vossos ensinamentos e que Deus nosso Pai nos permita continuar ainda neste mundo por vários anos. Muito obrigado.